certeza. E ele vai agora se apresentar e falar como começou tudo na vida dele, você que tem 33 anos. 33 anos. Até os 33 anos, como é que foi seu caminhar na magia? E não só na magia, mas seu caminhar lá na infância, como é que foi? Vamos nessa, então. A minha caminhada consciencial, ou então na espiritualidade, ela, com o passar do tempo, ela se metamorfoseou em muitas faces diferentes, a depender do estado que eu me encontrava, interno. E ela assumiu uma face magística dentro do ocultismo nessa última etapa dos meus 33 anos, mas a minha caminhada começou, acho que da forma como começa com qualquer pessoa que caminha na espiritualidade, ou seja, desde muito jovem. Então, aparições em sonhos, manifestações dentro de casa, quando se é criança. Eu via muitas formas se apresentando para mim. Elas interagiam comigo através de sonhos, através de pensamentos, as famosas vozes na cabeça, né? Saber diferenciar uma coisa da outra é bem difícil durante um tempo. Quando você é criança não tem nem como, você nem consegue diferenciar. Não tem. Aí você começa a construir os seus amigos imaginários. Sim. Né? Entra nessa parte. Muita criança, tem até primo meu que desde molequinho, quando era criança, tinha um amigo imaginário e conversava, batia mau papo, ficava bravo. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi numa festa da casa de uma outra tia minha e ele voltou emburrado no carro, Aí nós chegou lá e minha tia perguntou o que tá acontecendo e tal. Ele, porque meu amigo não conseguiu vir no carro com a gente, que o carro tava cheio. Pra você ver, mano, como que eram as coisas. Aí depois de um tempo ele falou, ele chegou correndo aí, veio a pé. Meu, é um negócio muito louco, tá ligado? Isso. E aí, muitas famílias acabam entendendo isso como quadro patológico, e aí leva pra caminhos de intervenção psiquiátrica. Às vezes é necessário, outras não, né? Aí tem que ver mesmo o que tá acontecendo com a pessoa. E a sorte que eu tive, eu vim de uma família, apesar de na sua grande maioria cristã católica, cristã adventista, cristã espírita, espiritualista. É meio que meio misturado ali. Isso. Tinha um acesso com banda, então manifestações espirituais não era de todo ruim. Sim. Então assim, eu não me sentia... Já fazia parte ali do... Já fazia parte. Então eu não me sentia alguém fora de esquadro, por mais que as interações fossem muito peculiares. Por exemplo, desde muito jovem, os seres que vinham conversar comigo não eram seres angelicais, não eram seres luminosos. Deus não falava comigo, anjos dourados não vinham do céu. Não era assim. Que eram esses seres? Seres extremamente obscuros. Seres que a sociedade e a história chamam de demônios. Então eram seres demoníacos, bestiais, vindos de pontos muito profundos, e quando vinham de sonhos era sempre de poços, ou então de cavernas, ou enfim, de lugares dessa natureza. E eles interagiam comigo de modos muito não ortodoxos, né? Eles não são suaves. As forças da escuridão não são forças suaves. E às vezes eu brinco com Azazel, eu falo, poxa, você podia ter pegado mais leve, né, quando era criança. Porque era muito... É algo meio insano. É intenso a parada? É intenso. Você lembra como que era esses contatos? Você pode definir pra... Eu posso te contar um relato que aconteceu comigo e eu fui entender isso 20 e poucos anos depois. A Leite sabe dessa história. Eu tinha um altar no meu quarto quando eu tinha uns 10, 11 anos. E nesse meu altar, a minha veia cristã na época também estava ali presente, então tinha a imagem de Jesus no meio, com a Bíblia aberta, e Arcanjo Gabriel, São Judas, São Jorge, e beleza. Ali era uma manifestação, uma representação do meio do qual eu vim, né? Só que do lado desse altar central tinham os meus magos e os meus dragões, ao meu inconsciente se manifestando desde aquela época para se contrapor ao que o meu consciente, alimentado pela estrutura social e familiar, né, estava impondo a mim. Então eu tinha as minhas imagens de magos e bruxos de um lado, os meus dragões que estão comigo até hoje do outro, e esse era o meu altar no quarto. Aí eu tive um sonho, e nesse sonho algumas coisas aconteceram, e aí ao final dele eu fui pro quarto da casa da minha mãe onde eu morava, e esse quarto estava todo transformado, com as paredes pintadas de preto e símbolos desenhados com sangue nas paredes,
mantras estranhos tocando, uma coisa meio cultural. Como se fosse um ritual mesmo, uma parada. Isso, irmão. Isso é assustador. Aí eu entro assim, aí tinha uma figura sentada na minha cama, com longos cabelos negros, branco, pálido, que nem uma vela, os olhos intensos. E aí, quando eu me dei conta, ele tava matando um urubu na minha cama. Caramba, velho. Porra, cara. Ele olhou pra mim, veio falando algum idioma que eu não sei o que era. Eu fiquei com muito medo e acordei. Esse era o tipo de interação em sonhos. Tá. Aí, quando eu acordo, gritando, chamando minha mãe, socorro, né? Tive um pesadelo. Ela entrou no quarto, acendeu a luz. Quando eu olhei pro meu altar, eu fiquei com mais medo ainda. Porque a estátua de São Jorge estava caída, a do Arcanjo Gabriel também, a de São Judas também. A Bíblia estava fechada e virada de ponta cabeça. E o meu mago maior, que tinha uns 40 centímetros de altura, estava em cima da Bíblia, na frente de Jesus. Caramba, tipo meio que tampando ele. Isso, cara. Pra mim, naquela época, pro aparelhamento cognitivo de uma criança, é um filme de terror, né, cara? Sim, com certeza. E aí eu, dentro de um meio, apesar de espiritualista, mas ainda assim cristianizado, porra, as imagens santas caíram, o diabo tá ali. E era mesmo, né?